Oi, gente, tudo bem? Hoje eu não estou aqui para passar conteúdo de cálculos trabalhistas. Hoje eu estou aqui para passar uma mensagem de final de ano. Me peguei fazendo uma retrospectiva do ano de 2020 e acho que talvez essa maneira de enxergar esse ano seja útil para vocês também. Por isso que eu estou aqui para falar sobre esse ano. Encontrei muita gente que está assolado com o ano de 2020, todos torcendo para chegar o dia 31 e virar logo, né, o ano de 2021 para ver se esquece tudo que passou no ano de 2020. Mas eu peguei uns pontos do ano que talvez valem a pena serem revistos, né? E por isso que eu tô aqui. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, né? Esse ano de 2020 ele foi um ano diferente, né? Foi um ano atípico. Uma coisa eu acho que todos vão concordar comigo. Eu acho que vai ser um ano difícil de esquecer, né? Isso eu acho que ninguém tem dúvida, porque foi um ano diferente de todos os demais. Foi um ano que surpreendeu. Surpreendeu por suas características. Eu tentei fazer uma classificação aqui, né? Se foi um ano ruim, se foi um ano bom. O que eu posso dizer é que foi um ano de quebra de parâmetros. Nós tivemos que nos adaptar. E quem melhor se adaptou, se deu o melhor nesse ano, né? Aquela pessoa que tem mais facilidade de se adaptar. Foi um ano onde houve perda, partida de amigos e familiares. Talvez esse tenha sido o ponto mais difícil desse ano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente perde algum familiar, a gente sempre, naquele momento da perda, daquela tristeza, daquela, enfim, aquela saudade antecipada, né? Mas certo é que esses familiares e amigos que se foram, eles nunca desaparecerão, porque estarão sempre em nossas lembranças. Então é muito importante a gente saber que só morre quem é esquecido. E acredito eu que essas pessoas não serão esquecidas. Eu costumo dar um exemplo da minha avó. Minha avó morreu há mais de 50 anos e todos os dias eu lembro dela. Ela é a responsável em grande parte pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu me tornei. E todos os dias eu lembro dela, eu lembro dos ditados que ela ensinava, das coisas que ela falava, enfim. Então, ela está viva até hoje para mim. Foi o ano em que fomos submetidos ao isolamento social, né? Nunca antes vivido, né? Esse isolamento ele confirmou, né, que o ser humano é um ser social, né? Muita gente entrou em total desespero. Mas por um lado, esse isolamento ele não foi total. Nós passamos a ter que conviver com aqueles familiares mais próximos, né? Aqueles que fazem parte da nossa família nuclear, né? Nossos filhos, nosso cônjuge, nossos animais de estimação, enfim, são aqueles que estão sempre conosco e por causa de um estilo de vida onde as pessoas ficam muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de conviver. Nós passamos a ter essa oportunidade, nós adquirimos essa oportunidade em razão da pandemia. E aí, né, muitos casais se separaram, se divorciaram, e vocês devem, pô, coisa ruim as pessoas se separarem. Não, na verdade o divórcio, a separação é a documentação do que já aconteceu há muito tempo, né? Quando a pessoa chega a resolver se divorciar, separar, é porque o casamento já acabou há muito tempo. Na verdade, o divórcio é o início de uma nova era, né? Talvez a oportunidade que aquela pessoa ou que aquelas duas pessoas tenham de serem felizes dali para frente, né? Já que por algum motivo aquele relacionamento chegou ao fim. O grande barato desse isolamento que eu acho foi o fato da gente ter que conviver com os nossos filhos, né? Nós viramos, além de mãe, nós passamos a ser professores, né, dos nossos filhos. Isso foi realmente um grande desafio, porque
A gente sabe, né, que filho em casa é uma coisa, filho na rua é outra coisa totalmente diferente. E muita gente talvez não conhecesse o seu filho, né? A gente começou a ver o grau de comprometimento deles com o estudo, o grau de responsabilidade, a inteligência, a esperteza. Olha que muita gente se surpreendeu, né, com algumas coisas. Até os animais de estimação, eles nos surpreenderam, né? Muita gente até adotou alguns animais, porque passou a poder ficar mais dentro de casa, e isso foi um grande ganho, né? Como alguns que eu já falei. Sobre essas aulas online, o que eu tenho a dizer, né? Eu que dou aula online, muita gente não está preparada, não estava preparada para isso, né? Esse é o início de uma nova era. As pessoas têm que investir em equipamento, as pessoas têm que estudar mais, elas têm que se preparar, porque fazer uma aula online ficar interessante é muito complicado, ainda mais ensino fundamental, ensino médio, eu acho que realmente só para os vocacionados, né? Aqueles que dão aula como meio de vida, eu acho que deveriam repensar muito, né? Eu vi algumas coisas que realmente me surpreenderam, né? Eu nunca tinha visto uma aula do meu filho e com esse aspecto da aula ser online, eu acabei tendo que acompanhar. E olha que eu acho que muita coisa tem que ser revista, eu acho que tem que haver um controle de qualidade, porque realmente, em que pese eu achar, né, que os professores merecem assim um Oscar, né, pela, pela atividade, porque realmente não é fácil. Eu acho que muitos deles não têm vocação para isso, e a gente conseguiu, né, ter acesso aos conteúdos completos através dessa nova modalidade de ensino. Por outro lado, eu também vi professores assim maravilhosos, né? Professores vocacionados e para mim são verdadeiros heróis, sempre foram, né? Eu para mim o professor para mim é a profissão mais importante, né? E aí não tem nenhuma demagogia, porque eu também dou aula, porque sem professor não existe nenhuma outra profissão, né? E a gente encontrar alguém que queira compartilhar o seu conhecimento com o próximo, isso é um ato de grande solidariedade, é um ato de grandeza de espírito, né? Então, para mim, vai aí a minha homenagem aos queridos professores e colegas. Bem, em relação aos empregos, muita gente perdeu emprego, mas eu sempre falo que emprego é algo em extinção, né? O que a gente tem é uma nova era de trabalho. As pessoas têm que aprender que emprego está acabando, não tem emprego para todo mundo não. Então as pessoas têm que se reinventar, as pessoas têm que aprender a ganhar dinheiro sem necessariamente trabalhar para alguém, né? Então essa situação de isolamento e a consequente perda de emprego, porque o mercado de consumo ele sofreu um grande baque, né? As pessoas começaram a consumir menos, porque elas passam a sair menos, então elas acabam comprando menos, não tem muito como ser diferente, né? Acredito que o aumento de consumo tenha sido de alimentação, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, consequentemente passaram a ter que comer mais. Mas em relação a outros itens não tão essenciais, como roupas, sapatos, eu acho que com certeza deve ter havido uma queda, até porque se as pessoas não vão mais sair de casa, elas não têm necessidade de tantas roupas novas, né? De estar sempre inventando roupa. E aí, em relação a essa questão de consumo, muita coisa a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que a gente não precisa de tanta coisa. A primeira coisa que ficou claro, né? Para que tanto sapato, para que tanta roupa, né? Para que tanta coisa? E aí, muita gente que perdeu o emprego ficou em casa. Ficou em casa e percebeu que tem que aprender a trabalhar, fazer alguma coisa, ganhar dinheiro. Eu vi muita gente fazendo artesanato para vender, muita gente fazendo comida para vender. Acredito eu que o sistema de quentinha, né, tem aumentado, né, porque muita gente em casa não cozinha e começou a ter que consumir comida. E algumas pessoas que têm essa facilidade de desenvolver essa área, essas pessoas começaram a vender esses produtos, né? Começaram a vender comida. Isso também foi legal. Por quê? Porque houve
de um lado, a retração de um mercado e o aumento de outro lado. Então, isso também nos mostra, né, que tudo é uma questão de compensação, né? Reduziu de um lado, aumentou do outro, a pessoa perdeu o emprego, ela começou a arrumar um meio de trabalhar e ganhar dinheiro, e isso tudo mostra, né, que aquele que melhor se adapta no final é o que vai sobreviver, né, conforme a lei de Darwin. Ainda em relação às grandes descobertas de 2020, nós descobrimos quem são realmente os nossos verdadeiros amigos, né? Porque para festa todo mundo se reúne, que é uma beleza, né? Geralmente tem, eu costumo ter um amigo meu que fala, tem boca livre, né? Todo mundo vai, né? Todo mundo gosta de você, porque, enfim, que vai se reunir ali, no final vai aproveitar e fazer uma boquinha. Agora, quando a gente realmente precisa de alguém para conversar, para bater um papo, né? Aí já fica mais difícil. E esse isolamento social, ele acabou trazendo isso. As pessoas começaram a ter mais necessidade de se comunicar, de conversar, trocar informações, mas sem necessariamente as festas, né? E aí a gente viu realmente quem é o nosso verdadeiro e raro amigo, né? Aquele que conversa com a gente, que quer conversar com a gente, pela simples conversa, né? Pelo simples contato, pelo prazer de estar conversando com a gente. Isso foi muito legal, porque até então, né, numa sociedade normal, né, onde as pessoas festejam, se reúnem, a gente, muita gente se reúne por outros motivos, né, pelos lugares que podem estar, pela festa, enfim, pelo que elas vão usufruir naquele contato, não necessariamente o contato pessoal, né, que é o mais importante hoje em dia, é aquele que a gente passou a dar valor, né, depois dessa questão do isolamento social. Agora, o grande barato, né, dessa situação toda que a gente está vivendo ainda é o avanço da medicina, né? Eu acho que a medicina nunca foi tão proativa, né? Vocês podem estar se questionando aí, a vacina ainda está naquela fase, a vacina precisa de tanto tempo para ser testada, para ser eficaz. E eu vou dizer para vocês o seguinte: antigamente tudo demorava muito tempo, tudo, né? Só que com a evolução de todas as áreas, tudo é mais rápido. Então, aqueles que estão preocupados em relação à vacina, que tem que ficar 4, 5, 6 anos sendo testada, eu posso só dizer o seguinte: não precisa mais tanto tempo, né? A medicina, a ciência evoluiu muito. E talvez, né, aquele tempo que era demandado no passado para que as vacinas fossem comprovadamente eficazes, talvez hoje esse tempo todo não seja tão necessário. Isso a gente vai acabar vendo, né? Porque muita gente está se vacinando, né? Alguns países já deram um pontapé inicial. Eu espero em breve que a gente consiga também, né, se imunizar, né? Porque parece que a única solução para essa pandemia é a vacina. Eu espero realmente que isso seja logo resolvido para a gente poder, né, voltar a ter a nossa liberdade, né, em que pese esse ano ter, para mim, ter sido um ano rico. Um ano rico porque eu pude conviver com a minha família, mas continuei trabalhando, sempre trabalhei home office. Eu acho que hoje em dia esse caminho do trabalho online, telepresencial, é o caminho, né? A gente vai ter uma mudança, já tivemos, mas vamos ter mais ainda, uma mudança muito mais forte, né, no sistema de trabalho, onde tudo agora vai mudar, né? Aqueles paradigmas até então seguidos, eles realmente serão outros. Por isso que eu acho que o ano de 2020 foi um ano de quebra de paradigmas. E eu tô aqui, né, para passar minha visão, né, para vocês e desejar assim um excelente final de ano, melhor ainda o início do ano e o ano todo que vem, com muita saúde, com muita tranquilidade, com muita paz, porque no final, né, das contas, o que a gente tira, né, de experiência desse ano que está acabando
é que a saúde é realmente o maior valor que a gente pode ter na vida. Um grande abraço, fraterno e tudo de bom para vocês.